aí, pessoal, uma sondagem por PP agita o bastidor do Grêmio. Entenda um pouco mais sobre esse super negócio que estão falando na Europa e, claro, o que o Grêmio tem de informação sobre ele. Nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, que tal aprender um trabalho simples que permite ganhar mais de R$ 4.000 por mês na segurança de casa? Existem muitas vagas nesse segmento, mas poucas pessoas conhecem. É perfeito para quem busca uma renda extra, uma nova renda principal, e não é preciso ter experiência para trabalhar nesse segmento. Clique agora no link da descrição, assista a apresentação e descubra todos os detalhes sobre essa atividade, para começar a trabalhar ainda hoje. Isso mesmo, entenda a oportunidade e comece a trabalhar ainda hoje. Gente, a notícia é a seguinte, e ela vem da Europa. Chelsea pergunta por PP. O Clube de Londres fez contato para saber a cláusula ou quanto o Porto liberaria PP para jogar no futebol inglês. Resposta: 70 milhões de euros. Essa é a resposta. Neste momento, o PP é um jogador muito bem visto na Europa, está fazendo um ótimo trabalho no Porto. O Porto é um clube vendedor e esse valor é um valor que eu considero alto, como todos os grandes negócios, mas é um valor que indica o tamanho do PP lá na Europa. Indica isso. Ninguém pede isso para um jogador mais ou menos. Esse, de todos os jogadores que o Grêmio criou, é o mais valorizado jogando na Europa. O Arthur, que foi vendido por muito, que fez grandes negócios, acabou não tendo rendimento para evoluir. Mesmo que tenha sido vendido do Barcelona para o Juventus e tal, foi valorizado. Mas esse não. Esse foi para lá por 16 de euros e agora já se fala em 70. Ou seja, é um jogador que está sendo muito valorizado na Europa. Na Europa é o nome do Grêmio, o nome do grande jogador do Grêmio. O Everton saiu, inclusive fez gol pelo Flamengo, mudou a relação. O TT está jogando num time secundário da França. O bom é esse aqui. Esse aqui é o cara que fez a projeção jogando lá. Mas por que agita o bastidor do Grêmio? O Grêmio tem 12,5% da mais-valia, que é a diferença entre o que o Porto pagou e o que o Porto vai vender nessa primeira venda. 12,5%. Isso é 12,5% se confirmar os 70 milhões sobre 54 milhões. Ou seja, o PP, ou a mais-valia do PP, vale mais do que qualquer jogador do Grêmio nesse momento. Nenhum jogador do Grêmio vai ser vendido acima de 6 milhões de euros. Nenhum. Então, esse valor aqui talvez represente, inclusive, o buraco que o Grêmio vai ter até o final do ano. Seria uma mágica aparecer esse valor dentro da realidade do Grêmio hoje. Uma mágica. Imaginem vocês entrar isso. Aí eu fui no Grêmio, porque isso agitou os bastidores do Grêmio. E o Grêmio, obviamente, foi atrás de informações. Conversei com algumas pessoas do alto escalão do Grêmio e o otimismo que eu tive quando li a matéria não é o mesmo otimismo das pessoas que eu falei. Segundo as pessoas que eu conversei, isso não vai se confirmar, o negócio não vai andar, o Porto, em princípio, não tem interesse em negociar, ou seja, o Porto vai botar um valor alto e vai dizer, cara, quer pagar, paga, não quer, tá tudo bem, não vai negociar, e isso indica dificuldade para fechar o negócio. E o Grêmio tem um pessimismo, eu estou falando da gestão do Grêmio, tem um pessimismo em relação a essa possibilidade. O que indica uma diferença. Eu na hora fiquei, pô, isso pode ser maravilhoso. E aí depois fiquei um pouco pessimista. Então essa é a informação. O Grêmio, o que tem, e o Grêmio obviamente tem informação de bastidor, é que esse negócio não anda em relação ao Chelsea. Que existe uma sondagem, várias do mercado, em valores menores do que o Porto pede,
Por exemplo, teve gente que sinalizou com 40, com 45 milhões de euros. Como eu disse, o PP é o jogador valorizado desses que saíram daqui, é o cara que está sendo visto como um jogador muito, pela capacidade que ele tem, sobretudo de concluir na frente do goleiro, a frieza para fazer os gols, o que é muito importante no futebol de hoje. É atleta, é forte, consegue vitória pessoal, sabe atacar o espaço, enfim, é um jogador visto com muito bons olhos, muito bons olhos. Acho, inclusive, que o Tite deveria olhar com mais carinho para o PP. Agora, esse ponto entre o mercado sondar e chegar ao valor que o Porto quer é que faz do Grêmio esse pessimismo do momento. O Grêmio sabe que precisa muito do dinheiro, então isso seria uma super notícia para o Grêmio. Então não pensem vocês que é um pessimismo natural, não. O Grêmio buscou todas as informações para tentar saber da realidade, falou com todo mundo e não conseguiu sair dessas conversas, dessa troca de conversas com otimismo. Pelo contrário, saiu com pessimismo. Não acredita em venda do PP neste momento por essa intransigência do Porto em negociar agora. O que faz com que esse sonho de resolver o problema neste momento não se confirme. O Grêmio que tem a necessidade, a gente tem trazido aqui algumas informações sobre o risco do Grêmio desde o final de julho, agosto. O Carlos Amodeu tem mantido uma certa tranquilidade, dizendo que o Grêmio vai para o mercado financeiro para solucionar os problemas, mas o fato é que o faturamento baixou muito, a capacidade do Grêmio de venda também baixou, e o Grêmio está enfrentando, sim, alguns problemas de caixa para poder cumprir os seus compromissos. E isso seria um bálsamo nessa relação que é tão difícil de buscar dinheiro para solucionar. O Grêmio que não baixou a folha, o Grêmio que não conseguiu cumprir o orçamento do futebol, o Grêmio que vive problemas importantes aqui com relação às finanças. Inclusive aí se avizinha uma reunião do Conselho que pode ser muito traumática neste sentido lá no dia 31 de agosto. Então, é preciso torcer, mas essa torcida do Grêmio ela é mista, porque ela não é cercada de otimismo, ela é cercada de pessimismo e de uma dificuldade que esse negócio caminhe. Portanto, o Chelsea quer PP, talvez não pelo valor que o Porto pede, e o Grêmio aguarda, torce, mas não acredita. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.